Olá pessoal, então vamos continuar com o nosso CPC 16, né? Nós paramos aí no valor realizável líquido, né? E aí em cada período subsequente deve ser feita sempre uma nova avaliação do valor realizável líquido. Quando as circunstâncias que anteriormente provocaram a redução dos estoques abaixo do custo deixarem de existir, ou quando houver uma clara evidência de um aumento no valor realizável líquido devido à alteração nas circunstâncias econômicas, a quantia da redução deve ser revertida. A reversão é limitada à quantia de redução original, ou seja, você não pode pegar, né, com a redução aumentar o valor do estoque, né? Aí você estaria aumentando. De modo que o novo montante registrado no estoque seja o menor valor entre o custo e o valor realizável líquido revisto. Isto ocorre, por exemplo, quando o item de estoque é registrado pelo valor realizável líquido, quando seu preço de venda tiver sido reduzido e quando ainda mantido em período posterior tiver o seu preço de venda aumentado. Vamos ver aqui, olha só, eu tenho um estoque de um produto X. O estoque de X está com valor registrado de 100 mil. Isso aqui é o que dele? É o custo. É o custo. Aí eu vi que o valor realizável dele, ó, o valor realizável, é o valor que eu estimo vender, eu baixei que eu estimo vender aquilo ali por 130 mil e vou ter umas despesas necessárias à venda de 20 mil. Portanto, o valor realizável é quanto? É 110 mil. Então ele vai ser avaliado por custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. Qual é o valor realizável líquido? 110. Qual é o custo? 100. Qual é o menor? 100. Então ele vai ficar com esse valor de 100. Agora eu peguei, estou lá, custo 100. Aí o valor que eu vou estimar vender esse negócio, eu só estou conseguindo vender aquilo ali por 110. Só vou conseguir vender por 110. Mas para eu vender por 110, eu vou ter um gasto de despesas com vendas necessárias aí à venda de 20 mil. Portanto, o valor realizável vai ser quanto? 90. Aí nesse caso eu tenho um custo de 100 e o valor realizável de 90. E ele vai ser avaliado de que forma? Dos dois o menor. Portanto, ele vai ser avaliado pelo valor realizável, por 90 mil. Então significa, pessoal, que a gente vai pegar aqui estoque de 100 mil, a gente vai fazer, ó, um ajuste aqui, certo? Ó, estimativa de perda com ajuste de estoques, certo? Estimativa de perdas com ajuste de estoques. Isso antes aqui era chamado de provisão para ajuste de estoque ao valor de mercado, certo? Mas como a gente sabe que hoje as provisões se restringem a passivo, isso aqui é uma estimativa de perdas, certo? Estimativa de perda de quanto, Silvio? De 10 mil. Aí beleza. Isso que ele está me dizendo, que aí você pegou, ficou com esse estoque ali hoje ele está com que valor, Silvio? Ele está aqui registrado com que valor? Com o valor de 90 mil, né? Que é o valor, né? Custo ou valor realizável dos dois menor. Beleza. Ele tinha custado quanto, Silvio? Ele tinha custado 100 mil. Beleza. Aí quando chegou, você vai lá no exercício seguinte. Aí quando você vai no exercício seguinte, você viu que teve uma melhora, né? O valor realizável dele, pessoal, agora, ele vai para 115 mil. 115 mil. E tem aqueles 20 mil de gastos, portanto o valor realizável vai ser quanto? Vai ser 95 mil. Ah, isso que está lhe dizendo ali. Quando as circunstâncias que anteriormente provocaram a redução do estoque abaixo do custo deixarem de existir, ou quando houver uma clara evidência de um aumento no valor realizável líquido devido à alteração nas circunstâncias econômicas, a quantia da redução deve ser revertida. Então, nesse caso aqui, o valor realizável é quanto? 95. Então, a gente tem que aumentar isso aqui para 95 mil. Como o custo é 100, eu só vou ter aqui agora uma estimativa de perda, não de 10 mais, mas só de 5. E se eu tinha de 10 e vou ter de 5, eu vou reverter. Eu vou reverter uma parte, eu vou reverter 5 mil daquela estimativa de perda que eu constituí. Na hora que eu constituí aquela estimativa de perda, isso gerou uma despesa. Na hora que eu vou reverter isso aí, isso vai me gerar o quê? Vai me gerar uma receita, certo? Vai me gerar uma receita. E claro, a reversão é limitada à quantia de redução original. Eu não poderia aqui pegar e esse valor realizável, por exemplo, imagina você agora, se esse diacho desse valor realizável que a gente está falando que foi 115, para ficar ali com 95, se ele fosse para 130 mil. Valor realizável agora, o valor que eu estou estimando de venda é 130 mil. Como tem gastos, né, que eu vou ter para a venda 20 mil, significa que o valor realizável é quanto? O valor realizável é 110. Aí, pessoal, presta atenção. Qual é o custo? 100. O valor realizável é 110. Então vai ter que ficar com 100. Eu não vou poder pegar e reverter mais do que eu tinha. O meu limite é esse aqui.
Então eu vou pegar aqui agora, nesse segundo caso, reverto toda aquela estimativa de perda que eu fiz e ele volta a ficar com quanto? Com 100 mil, certo? Ele volta a ficar com 100 mil. O meu limite de aumento é o quê? É esse limite que eu tinha reconhecido de perda. Porque então seria eu pegar e colocar ele e ficar com, né, um maior valor entre custo e o valor realizável. Se o valor realizável nesse caso fosse 110 e ele ficasse com 110, ele iria ficar com um valor maior. Então a gente vai reconhecer essa valorização que teve lá no estoque, né? Revertendo lá aquela estimativa de perdas, certo? Mas até o limite, até aquele que você constituiu, certo? Até aquele valor que você tinha constituído. Beleza. Divulgação, as demonstrações contábeis devem divulgar as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques, incluindo formas e critérios de valoração utilizados. O valor total escriturado em estoques e o valor registrado em outras contas apropriadas para a entidade, o valor dos estoques escriturado pelo valor justo menos o custo de venda, o valor dos estoques, né, reconhecido como, né, despesa durante o período, ou seja, o que foi, né, ou que você vendeu, né, quando você vendeu, você reconhece isso no resultado como despesa, o valor de qualquer redução de estoques reconhecida no resultado, o valor também se houve o quê? Se houve reversão, né? As circunstâncias ou acontecimento do motivo lá para a reversão, certo? E o montante escriturado, né, de estoques dados como penhor, né, de garantias lá passivo da empresa. Se ele pegou e deu alguma coisa de estoques como garantia, algum imóvel que fazia parte do estoque dele de imóvel como garantia, isso também tem que ser divulgado aí nas notas explicativas, certo? Também teremos que divulgar nas notas explicativas. O valor do estoque baixado, reconhecido como despesa durante o período, o qual é denominado frequentemente como custo dos produtos vendidos, das mercadorias dos serviços vendidos, consiste nos custos que estavam incluídos na mensuração dos estoques que agora é vendido. Então aquele estoque ele só vai se transformar em despesa quando ele for vendido. Os custos indiretos de produção, eventualmente não alocados aos produtos, e os valores anormais de custo de produção devem ser reconhecidos como despesas do período em que ocorrem, sem transitar pelos estoques dentro desse mesmo grupo, mas de forma identificada. As circunstâncias da entidade também podem admitir a inclusão de outros valores, tais como os custos de distribuição. Em algumas entidades adotam um formato para demonstração de resultados que resulta na divulgação de valores que não sejam o custo dos estoques, reconhecido como despesa durante o período. De acordo com esse formato, a entidade deve apresentar a demonstração do custo das vendas usando uma classificação baseada na natureza, né, desses custos, elemento a elemento. Nesse caso, a entidade deve divulgar os custos reconhecidos como despesa item a item, por natureza, matéria-prima e outros materiais, evidenciando o valor das compras e da alteração líquida nos estoques iniciais e finais. Silvio, eu não entendi zorra nenhuma, o que é que está querendo dizer aí? Traduz, né? A gente vai estudar daqui a 2 aulas aí a DRE, que a DRE é que vai apurar o resultado da empresa. Essa DRE, pessoal, ela pode ser feita de 2 formas. As despesas elas podem estar classificadas aqui dentro de 2 formas, de acordo com a função. Então, de acordo com a função, a gente vai ter as despesas administrativas, as despesas comerciais, certo? A gente vai ter aqui o custo da mercadoria vendida, aqui, se for classificado de acordo com a função. Mas, opcionalmente, as empresas elas podem elaborar a DRE de acordo com a natureza da despesa, certo? E se for, né, de acordo com a natureza da despesa, aqui, por exemplo, não vai ter CMV. Aqui vai ter tudo que compõe ali o CMV. Porque CMV está o quê? Tudo é o custo de toda aquela mercadoria que foi vendida. Então a função foi aquela ali. Aqui a função é despesa administrativa. Tudo que for despesa administrativa vai estar ali dentro. Aqui é de acordo com a natureza. Então aqui a gente vai ter materiais, certo? A gente vai ter serviços, a gente vai ter, né, mão de obra. Então todas essas despesas elas vêm separadas, elas não vêm incluído aqui no custo da mercadoria vendida. Mas isso é um assunto que nós vamos estudar ainda, certo? Na demonstração do resultado do exercício. Então, né, ela pode ser de uma coisa ou outra, é isso que ele está dizendo, né? De acordo com esse formato, quem vai divulgar, algumas entidades adotam o formato para a demonstração do resultado, que resulta na divulgação de valores que não sejam os custos dos estoques, certo? É reconhecido como despesa, não seja o custo da mercadoria vendida. De acordo com esse formato, a entidade deve apresentar a demonstração do custo das vendas usando uma classificação baseada na natureza desses custos, na natureza dessas despesas, elemento a elemento.
Nesse caso, a entidade deve divulgar os custos reconhecidos como despesa item a item, por natureza, matéria-prima e outros materiais, evidenciando lá o valor das compras e da alteração líquida nos estoques iniciais e finais. Né? Beleza. E aí, né, agora, depois de a gente ter dado aí essa passada aí nesse pronunciamento, vamos aí resolver questões, né? Questão do pronunciamento do CPC 16, que trata aí de estoques. Considerando os pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, julgue o item seguinte. Os estoques eles devem ser avaliados pelo seu valor de custo, que inclui todos os custos de aquisição e de transformação, assim como outros gastos realizados para trazer os estoques à sua condição e à sua localização atuais. Beleza. Ou então pelo seu valor realizável líquido. Dos dois o menor. Perfeito. Vai ser pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido. Dos dois o menor. E custo é isso aí mesmo. Inclui todos os custos de aquisição ou de transformação, assim como outros gastos realizados para trazer os estoques à sua condição e à localização atuais. Tá perfeito aí. Portanto, a alternativa correta, primeira questão. Segunda questão, com relação aos critérios de avaliação de ativos de companhias abertas, julgue o item a seguir. Valores anormais de desperdício de matéria-prima não são considerados custo de estoques e deve ser reconhecido como despesa do período em que ocorreu o desperdício. Verdadeiro. Esses valores anormais de desperdício de matéria-prima, eles são tratados como despesa. Né? O pronunciamento dá lá, 4 situações, né? Aí tem lá o que? Esses valores anormais, tem lá despesas administrativas, despesa de comercialização, despesas comerciais, e aqueles gastos com o que, Silvio? Com armazenamento, que não são parte lá do processo lá de produção. Então se tiver também aqueles gastos com armazenamento, né? Aquilo também ele vai ser jogado como despesa. Então, valores anormais de desperdício de matéria-prima não são considerados custo de estoques e deve ser reconhecido como despesa do período em que ocorreu o desperdício. Isso é o que, Silvio? Verdadeiro. Né? Verdadeiro aí. Próxima questão. Na mensuração dos estoques, o valor realizável líquido refere à quantia pela qual um ativo pode ser trocado entre compradores e vendedores, dispostos a isso, conhecedores do negócio independente entre si. Falso. Valor realizável líquido é o valor que ela estima vender aquele estoque no curso normal dos negócios, menos os gastos e as despesas necessárias, né, necessárias lá à venda. O que ele tentou lhe confundir aqui foi o valor realizável líquido com o valor justo, e que a gente já viu que eles não são a mesma coisa. Né? Na mensuração de estoque, o valor realizável líquido refere-se à quantia pela qual um ativo pode ser trocado entre compradores e vendedores dispostos a isso, conhecedores do negócio independente entre si, portanto, falso. 4. Julgue o item que se segue, relativo à contabilização dos itens do ativo e do passivo. O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e à localização atuais. Perfeito. Né? O custo do estoque deve incluir mesmo todos os custos de aquisição e transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e à localização atuais. Verdadeiro. Questão 5. Considerando que a mensuração, o registro e a evidenciação dos fatos contábeis refletem diretamente no patrimônio das empresas, julgue o item subsequente. Se uma empresa adquirir estoques a prazo em condições normais de crédito, o custo financeiro implícito será registrado como despesa financeira e não como custo de aquisição. Isso é verdadeiro. Né? Se ele adquirir estoques a prazo em condições normais de crédito, esse custo será registrado como o quê? Como uma despesa financeira, certo? Ah, Silvio, e como é que ele poderia fazer parte do custo de aquisição dos estoques? Isso é quando trata daqueles ativos, os chamados ativos qualificáveis, certo? Ativos qualificáveis, que esses ativos qualificáveis são os ativos, isso a gente vai ver lá quando tratar de custo de empréstimo, e esses ativos são ativos que levam muito tempo para estar pronto. Então, se você teve uma despesa financeira referente a esses ativos qualificáveis, aquilo vai incorporar ao custo dos ativos, certo? Não vai ser tratado como despesa financeira, aquilo incorpora ao custo dos ativos. Isso somente se tratar de ativos qualificáveis, são ativos que demoram um tempo de maturação, demora muito tempo para ficar pronta. Um navio, você está construindo um navio, né? Eu construo um navio, fabrico um navio, vou ter estoque de navio, aquilo é um ativo qualificável. Então, se eu tiver lá, né,
adquiriu alguma coisa, né, naquele sentido, para aquilo vai, né, ser considerado, né, incorporar o custo do ativo, aquela despesa financeira. Portanto, né, isso é verdadeiro. Se fosse ativo qualificável, que incorporava o custo do ativo. De acordo com a NBC TG 16, estoques, julgue os itens quanto à inclusão no custo dos estoques. E em seguida, assinale a alternativa correta. Despesas administrativas que não contribuem para trazer os estoques a seu local e condições atuais. Olha lá, vamos lá. Estoque, julgue os itens, a inclusão no custo de estoques, quanto à inclusão no custo dos estoques. Em seguida, assinale a alternativa correta. Despesa administrativa que não contribui para trazer os estoques a sua condição e localização atual. Ele fala assim, não estão incluídos no custo dos estoques. As despesas administrativas nós vimos que não inclui mesmo. Despesa administrativa que não contribui para trazer os estoques ao seu local e condição atual. Isso não vai incorporar os custos dos estoques. Despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços aos clientes. Isso aqui também não vai incorporar ao custo dos estoques. O preço de compra, os impostos de importação e outros tributos não recuperáveis. Né? Esses aqui não incorporam, ele quer que não estão incluídos no custo de estoque. Já esse aqui, ó, o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos não recuperáveis, esses aqui vão fazer parte do custo de estoque. Né? Vão fazer parte do custo de estoque. Os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Isso aqui vai compor, sim, o custo dos estoques. Valor anormal de desperdícios de materiais, né, mão de obra ou outro insumo de produção. Isso não compõe um custo de estoque. Por que isso não compõe um custo de estoque? Porque isso aqui, todos, despesa administrativa, despesa de comercialização, despesa, valor anormal de desperdício, despesa. Então esses não compõem o custo de produção. Está lá, não estão incluídos no custo dos estoques, porém são reconhecidos no resultado do período. Não está no custo de estoque, mas vai lá para o resultado do período como despesa. Quais são os itens aí? O item 1, o item 2 e o item 5. Portanto, item 1, item 2 e item 5, alternativa correta, letra D de dado. Questão 7. Uma sociedade empresária comercial realizou a aquisição de mercadorias para revenda. Em seus registros constam os seguintes dados relativos aos itens adquiridos. Está aí, ó, né? Descrição, frete sobre compra, gasto com divulgação, gasto estimado necessário para se concretizar a venda, né? Aí está ali tributos adicionais, decorrentes. Beleza. Aí está lá valor de aquisição. Ele quer saber, de acordo com a NBC TG 16, estoques, o custo de aquisição dessas mercadorias ali. Vamos ver, vamos chegar aí o custo, né? É o valor de aquisição, o valor das mercadorias, 1.000, certo? Mais, 1.000 mais. Aí ele me disse ali, frete sobre compras das mercadorias, frete sim, 400, ok. Gasto com divulgação, não, esse gasto com divulgação é um gasto com publicidade, isso é uma despesa, certo? Isso é uma despesa. Gasto estimado necessário para se concretizar a venda. Isso aí você vai precisar, por causa, né? Ele quer saber o custo de aquisição. Isso aí você precisa para achar o valor realizável líquido, que é o preço de venda, 1.600.000 menos 300. Isso aqui você chega para você encontrar o valor realizável, certo? Mas eu quero, ó, o custo de aquisição desses estoques. O custo de aquisição eu não vou entrar com isso aqui, que isso eu chego ao valor realizável. Tributos adicionais decorrentes da aquisição das mercadorias não recuperáveis e não incluídos no valor de aquisição. Então esses tributos são tributos o quê? Não recuperáveis. Então eles vão compor o custo. Ele não está lá no valor de aquisição, certo? Então é um tributo por fora. É tipo como se fosse um quê? O IPI, né? O IPI. Não recuperáveis e não incluídos aí no valor de aquisição. No valor de quanto? No valor de 200. Tributos recuperáveis incluídos no valor de aquisição das mercadorias. Se ele está, ó, ele é um tributo recuperável e ele está incluído nesse valor. Você vai, olha só, o outro não estava incluído, eu somei, porque ele não estava incluído, aquele tributo lá, os 200. Agora, esse 170, pessoal, ele está ali dentro, ele está dizendo incluído, mas ele é um tributo recuperável. Se ele é um tributo recuperável, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar, ó, 170, porque ele está ali dentro, é um tributo por dentro. Então, aquela coisa que a gente faz, somou o IPI e diminui o ICMS.
né? Que é um tributo recuperável. Beleza, então isso aí vai ser o valor, né, das compras líquidas, que é o valor que a gente vai levar para o estoque. 1.400, 1.600, 1.600 menos 170, vai dar 1.430. 1.430 é o valor que vai ficar registrado como custo de aquisição. Claro que depois que você pegou, né, e no segundo momento, ele vai ser mensurado pelo custo ou valor realizável. E o valor realizável dele está com 1.300. Aí ele vai ficar depois registrado, né, como 1.300. A gente vai ter que reduzir ele para 1.300. Mas ele está me perguntando o quê? Os estoques, o custo de aquisição dessa mercadoria. Ele está me perguntando o custo de aquisição. O custo de aquisição foi quanto? Foi 1.430, que é o valor da mercadoria, mais o 400 ali foi o quê? O frete sob compra. Esses 200 aqui, tributo não recuperável, que não está nos 1.000, por isso que eu somei, não é isso? Tributos não recuperáveis. Se ele tivesse no 1.000, eu não ia somar, mas ele não está no 1.000. E esses 170 são os tributos recuperáveis que estão no 1.000. Eles estão no 1.000, aí eu tive que tirar. Portanto, 1.430, a alternativa correta da questão 7 é letra B de bola. Questão 8, de acordo com as definições constantes da NBC T16, estoque, julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso e em seguida assinale a opção correta. Os estoques são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios. Beleza. Em processo de produção para revenda, para vender, para venda. Beleza. Ou na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Perfeito. O valor realizável líquido dos estoques é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para a sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. Perfeito. O 2 também está correto. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Verdadeiro também. Portanto, aqui todos os itens estão verdadeiro. Alternativa correta, letra D de dado. Beleza? Tudo aí verdadeiro. Questão 10. De acordo com a NBC TG 16, estoques. Após o reconhecimento inicial, os estoques eles devem ser mensurados pelo. Após o reconhecimento inicial, eles vão ser mensurados de que jeito? Pelo custo de reposição? Não. Custo de reposição? Não. É o valor do seu custo ou o valor realizável líquido. Dos dois o quê? Dos dois o menor. Portanto, questão 10, alternativa correta aí, letra D de dado. Questão 11, de acordo com o que estabelece, né, a NBC TG 16, estoques, deve ser acrescido ao custo dos estoques. O insumo de produção desperdiçado em quantidade acima do normal. Isso aqui é o quê? Despesa. Imposto de importação pago na aquisição de matéria-prima. Se você pagou esse imposto, isso vai ser custo. Isso você adiciona ao estoque. Gasto com armazenagem de produtos acabados. Despesa. A armazenagem só vai se fizer parte do processo produtivo. Entre uma fase e outra, você tiver aquele gasto com armazenamento, aquilo vai incorporar o custo. Fora isso, não. Frete pago na venda de mercadoria. Frete pago é uma despesa com vendas. É uma despesa comercial, certo? Então, o único que vai ser custo aí vai ser o quê? O imposto de importação pago aí na aquisição de matérias-primas. Alternativa correta, letra B de bola. Questão 12, considere o valor. Olha aí, a questão, né? Ela caiu isso aí já em alguns concursos também. Considere o valor normal de desperdício de materiais, mão de obra ou outros insumos de produção. Isso aqui é o quê? Despesa. Valor normal, despesa. Gasto com armazenamento de produtos em fase de processo, aguardando a próxima etapa. Então, os gastos com armazenamento, né, normalmente eles vão ser o quê? Eles vão ser despesa. Exceto se ele for fazer parte do processo produtivo, em fase de processo, entre uma etapa e outra. Então, aqueles gastos ali, né, armazenamento entre uma coisa e outra, aquilo compõe o processo produtivo. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser custo. Despesa de comercialização, incluindo a venda e a entrega. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser despesa. Certo? Então, ele me fala aí, olha só, o gasto com armazenamento, em regra, armazenou, terminou, aí vai armazenar aquelas mercadorias, aquilo é despesa. Agora ele me deixa em exceção, lá no gasto com armazenamento. É o gasto com armazenamento de produto em fase de processo, ou seja, em fase de industrialização, não está pronto ainda. Então aquilo tudo é custo.
né? Aguardando a próxima etapa. Terminou, vai para o próximo departamento, aquilo é custo, certo? Então ele diz que deve compor o custo de estoques na empresa o que consta em, somente o que consta onde? Em dois apenas. Em dois apenas, portanto, a alternativa correta aí, letra B de bola. Beleza, pessoal? Então aqui a gente dá uma paradinha para tomar água e já já a gente volta aí com mais questões.